Boa noite, pessoal. Começar tratando hoje de os finais básicos de peões. Eu vou fazer acompanhamento de basicamente de um livro de peões, né? Um livro que eu gosto muito, né? Finais de peões. Collection. Vamos ver se dá de ver ali. Certo? Então, eu vou fazer acompanhamento desse livro para estudar alguns finais de peões e nós teremos alguns outros livros que a gente vai fazer estudo e vamos fazer acompanhamento. Então, basicamente é um vídeo para os nossos alunos, né? Coisas dos nossos alunos, mas vai ficar aí na internet, de repente mais pessoas têm acesso, né? Então, eu vou iniciar do básico. A maior parte da nossa piazada já sabe, mas os menores ainda iam aprender, né? Então, todos eles já estão familiarizados, né? Que o peão, quando chegar na atravessar o tabuleiro, ele é promovido e nesse caso, em geral, vira uma dama, né? Isso aqui é um final de rei e peão contra rei, bem simples, né? Essa posição aqui é só para a gente exemplificar o que a gente chama de quadrado do peão. O que basicamente é o quadrado do peão? O quadrado do peão se refere a esse quadrado aqui. A gente traça uma diagonal, certo? E forma um quadrado. O rei anda uma casa, assim como o peão também anda uma casa. Então, nesse tipo de situação, o que vai acontecer? A gente diz que se o rei estiver dentro do quadrado, então se o rei estivesse dentro desse quadrado, certo? Qualquer uma dessas casas, ele conseguiria capturar esse peão antes de virar dama. Como ele está fora do quadrado, ele não vai conseguir capturar. Se ele fosse o preto que fizesse o lance, então obviamente eu podia entrar no quadrado, certo? E iria pegar o peão. Nesse caso, ó, o quadrado sempre vai diminuindo, certo? O rei nunca vai entrando no quadrado, certo? Então, ó, então o rei nunca vai entrando nesse quadrado, ok? E lá quando eu promovo a dama, obviamente agora o rei não pode capturar. Nossos amigos, nossos alunos já sabem dar um mate rei dama, né? Tinha dado uma travada aqui, peço desculpa, tá? Nossos alunos já sabem dar um mate rei dama, o famoso corte em L, né? Nós temos outro vídeo lá no Xadrez de Qualidade. Eu vou postar os vídeos no canal da Educação Física Escolar, uma playlist de xadrez, né? O YouTube de Xadrez de Qualidade. Depois eu quero ver se a gente volta a ativar e de repente até posta esses vídeos lá também, tá bom? Então, esse é o famoso quadrado peão. Então isso aqui é o básico do básico que a criança tem que entender num quadrado do peão. Se a gente pegar e alterar um pouco essa posição, né? Opa, editar tabuleiro. Vamos limpar tabuleiro. Eu gosto de usar aqui que a gente vai botar o rei só uma casinha para o lado, né? Então a partir daqui, vou fazer em vermelho. A partir daqui, agora o rei está dentro do quadrado. Viu que a gente modificou o rei, ambos os reis, apenas uma casa, né? Agora, o peão não mais consegue, ele até consegue virar dama, mas imediatamente o rei consegue capturar. Então, esse é o famoso quadrado do peão. Isso é muito importante, porque, por exemplo, assim, ó, vamos botar uma posição simples assim, né? Futuramente, né? Como o famoso peão passado protegido aqui, né? Vamos deixar o rei aqui no... Então, isso é muito importante para os nossos pequenos saber que essa posição, que nós temos dois peões, né? Até poderia ter colocado um peão preto aqui, as pretas aqui, né? Um peão preto aqui, só para equilibrar um pouco a posição, mas não vai ter muita diferença. O que acontece? Esse aqui é o famoso peão passado protegido. Mexer o rei aqui, né? E o rei fica refém, ele vai ter que ficar aqui, porque sempre que ele capturar o peão, ele vai ficar
fora do quadrado do peão. Perdão, corona. Então, vai ficar fora do quadrado. Então, antes, mesmo quando o rei estava bem longe do peão, ele conseguia chegar. Mas mesmo agora ele perto, como ele está fora do peão, e ele só anda uma casa, peão uma casa, rei uma casa, ele não consegue mais impedir com que o peão promova dano. Então, isso são ideias simples de finais de peões, né? Esse é o básico do básico. Vamos tentar acompanhar o livro até onde a gente consegue fazer vídeo, até onde a gente vai estar nessa situação, mas vamos trabalhando a partir disso. Até bacana que depois fica os vídeos ali também na internet, sempre para quem quiser rever, né? Eu vou misturar um pouco das posições do livro com as posições que a gente conhece, né? A próxima posição do livro, ele basicamente ele mostra posições básicas aqui no final. Vamos supor, né? Agora, depois eu vou voltar isso aqui, vamos ensinar de uma outra forma, né? Mas o livro traz essa posição aqui. Basicamente, se fossem as pretas que jogassem, se o rei estivesse na casa C8, as brancas ganhavam, né? Ou nesse caso, como é as brancas que ganham, essa partida acaba empatando. Então essa posição aqui é muito interessante. Quando o peão avança dando cheque, certo? Ocorre um empate. Por quê? O peão, quer virar dama, está bloqueado pelo rei, certo? Só que agora as brancas é obrigada a fazer algum lance, ok? Então qualquer lance que eu fizer de rei, aqui, certo? Qualquer um desses lances que eu fizer com o rei, eu perco o peão. O rei preto vai capturar o peão, né? Então o rei preto vai capturar o peão. E a única casa que eu posso jogar e manter a defesa do peão, eu acabo afogando. Então o rei fica sem casa para ir, né? Certo? Não posso capturar porque tem lá o rei defendendo. Então acaba afogando. Então essa posição aqui é uma posição básica que as crianças têm que conhecer, né? De finais de peões. Então se for a vez das pretas jogarem, isso vai acabar empatando. Então muitas vezes o erro é antes, né? Então eu vou voltar aqui, vou montar a posição, assim para ser na mesma coluna, na coluna C, né? Então vamos dizer que a posição era, a posição era essa aqui, certo? É a vez das brancas jogar. As flechinhas talvez não vão concordar muito com o que eu falo, mas basicamente eu vou ensinar uma técnica que não vai ter grandes erros para a nossa piazada. O que acontece? Isso aqui é um final básico de peões. Importante, vamos imaginar a situação que nossos alunos jogaram uma partida, lutaram e chegaram nesta posição, né? Então das 32 peças, restaram apenas essas 3 peças. Então a batalha foi intensa, houve várias trocas, capturas, e agora nossos alunos precisam transformar o que a gente chama de vantagem decisiva no ponto inteiro, né? Em ganhar a partida, né? O famoso tô ganho e empatei, tô ganho e perdi. Então, a partir dessa posição aqui, a gente vai chegar a algo parecido que a gente mostrou antes. Algo parecido não, algo igual, mas se jogar da forma correta para ganhar, onde as pretas têm que jogar, e se jogar de uma forma, digamos, equivocada, vai acabar afogando. Então, vamos mostrar as técnicas corretas aqui para como ganhar. O que eu tenho que ter em mente? Este rei aqui, ele tem que chegar nesta casa aqui, com o peão atrás dele. Então o objetivo é com que o rei branco chegue a C6 com o peão branco atrás. Obviamente sem que o rei esteja para capturar o peão, né? Que o rei vai estar provavelmente na coluna C, certo? Na coluna C, né? Então a gente vai empurrar ele para lá. Então, basicamente eu vou fazer o lance de rei C4. Aqui é outra coisa que nossos alunos já conhecem, que é a famosa oposição, né? No outro vídeo eu vou mostrar os outros tipos de oposição, né? Oposição em diagonal, oposição oblíqua,
posição oblíqua e oposição à distância, mas isso fica para um outro vídeo, né? Vamos se ater ao final de peões aqui. Então, oposição simples, né? Ganhei a oposição, preto jogou, certo? Agora eu tenho que começar a ter um cuidado aqui. Se eu avançar o peão, eu basicamente entro em uma posição de empate. Por quê? As pretas recuperam a oposição, ok? As pretas recuperam a oposição e eu vou ficar mantendo a oposição aqui, ó, conforme vai mexer no rei. Ah, professor, mas o branco pode avançar o peão. Ok. Após que esse rei e o peão estejam lado a lado, as brancas não conseguem mais ganhar a partida. Por quê? Quando chegar lá naquele finalzinho lá, vai acontecer aquela situação de afogamento. As pretas vão ficar aqui na frente do peão, certo? Esperando o rei branco tomar uma decisão para que lado, né? Eu vou até dar um dribblezinho aqui, ó. Assim, ó. Para que lado o rei branco quer ir? Se ele quer tentar vir por aqui, por B5, ou se ele quer vir por B5. Quando ele vem por B5, eu jogo o rei o B7, ganho a oposição novamente, e as brancas, sabe, vou avançar o peão, né? Estou me dando a oportunidade. O preto volta a bloquear. Novamente ele vai ficar aqui esperando qual lado que ele vai vir, né? Porque se ele vir para B6, eu vou para B8, né? E se ele vir para D6, eu vou para D8, sempre fazendo a ideiazinha da oposição. Quando eu venho para cá, ó, chegou naquela mesma posição que a gente tinha mostrado. Só que a vez de quem jogar? Das brancas. As brancas jogam dando cheque, eu volto a fazer o bloqueio e o rei fica sem lance, né? E o lance de rei C6 acaba afogando. Então, nessa posição aqui, quando ele ganhou posição, quando o rei sair para o lado, eu já entro querendo vigiar a casa C6, que é o nosso objetivo, né? Se o rei preto tentar vir capturar o peão, eu consigo avançar o peão, dando cheque, obrigando o rei a retornar, certo? Ó, jogou, dei cheque, obriguei o rei a retornar, porque se ele vir para cá, eu vou embora. Ó, e já começa a ficar perigoso de estar fora do quadrado do peão, né? Porque a gente só está tendo que utilizar o rei nessa situação para ajudar o peão, porque o rei preto se encontra dentro do quadrado do peão. Então ele vai ter que voltar, voltou, e o nosso rei já está ajudando a defender. Só falta uma casa para defender. Aqui nem precisa passar por aquela situação, né? Eu já posso ir direto, né? E agora o peão está protegido até o final. Então as pretas vão tentar manter-se defendendo a casa C6, né? Aí agora jogo, vou dizer, na oposição. Jogou. E agora novamente eu tenho que tomar cuidado para avançar e não dar oposição lá para o meu querido rei preto lá, né? Então, tanto faz, eu posso jogar C3 serve, rei D6 serve, vamos jogar rei D6 que é um pouquinho melhor. Por quê? Quando joga rei B6, o peão vem a C4 e defende a casa, né? Então, eu não deixo com que o rei preto encoste no peão. E novamente, ó, está protegido até o final. Então as pretas não tem muita escolha, né? Tem que voltar. Voltei. Se jogar em B8, certo? D7 já está tudo protegido, ok? Então vou jogar em C8. E agora chegou aquele momento que a gente falou, ó. Jogou o rei para C6, o rei está à frente com o peão atrás, certo? Quando jogar rei B8, rei B6, rei C8 e C6. E observe que agora quem joga... Ops.
E aqui eu me equivoquei, né? Então, jogou, tem que jogar rei B8, certo? Agora jogo rei C6. E agora se sair para B8 ou para D8, eu jogo rei B7 e o peão vai fazer a dama, ok? Então tem que só ter cuidado com essa ideia do... Então, só para as considerações finais, então basicamente entendemos a ideia de peão passado protegido, a ideia de peão passado protegido, desculpa, a ideia do quadrado do peão, né? A gente acabou falando do peão passado protegido, mas foi só um exemplo simples, né? Falamos sobre a ideia do quadrado do peão. Se o rei estiver fora, o peão consegue fazer dama sozinho. Se o rei estiver dentro, vai precisar da ajuda do rei. Quando precisar dessa ajuda do rei, nós entendemos que é importante chegar na sexta fileira com o peão atrás, certo? Vimos uma posição básica aqui, né? Onde se jogam as pretas, acaba empatando, se jogam as brancas, acabamos ganhando, né? Aquela posição básica lá no final. Eu acho que para o vídeo não se alongar, acho que isso já está bom por hoje, né? E quem tiver em casa, o pai, a mãe, se quiserem treinar com tabuleiro, mas pesado também pode fazer um treinamento no Light Chess, que eu vou mostrar a ferramenta. Eu gosto muito de usar essa, né? Tem o Chessbase, tem o Lucas Xadrez, mas eu gosto muito de usar essa ferramenta do Light Chess, que é muito rápida assim para a gente editar e sempre trocar, né? Então, editor de tabuleiro, limpar tabuleiro, a gente pode colocar o peão aqui, colocar o rei aqui, colocar aqui, e a piazada pode sozinha continuar daqui, jogar contra o computador, jogar contra o amigo, né? Daí teria que ter uma conta. Joga contra o computador. Vamos ver como é que é. E foi. Sua vez. Joguei. Ó, então estou jogando contra o computador. Então a piazada pode treinar sozinho a partir disso aqui do computador, né? Então ele joga uns lances diferentes, ele tenta ligar um suador aqui, ó, mas já dominei a casa C6 aqui. Joguei. E já faço o tapetinho lá e vou fazer minha dama lá. Certo? Eu chamo para as crianças, eu digo que o rei estende o tapete para o peão passar, né? O tapete vermelho lá. Estende o tapete vermelho. E o peãozinho vai lá virar uma dama, né? Então fica mais essa ferramentazinha aqui. Ele vai tentar... E checkmate. Certo? Última coisa que eu preciso falar é que essa ideia toda vale para os peões de cavalo, bispo, dama, né, e rei, né? O peão de torre, nós temos algumas particularidades, mas basicamente essa posição aqui ela já está empatada, né? Basicamente as pretas precisam chegar nesse quadrado aqui antes que o rei branco, e mesmo assim em algumas situações só que as brancas vão ganhar, mas isso também fica para um outro momento. Mas isso aqui, como não existe mais uma coluna aqui do lado, a gente não consegue dar fazer um driblezinho lá no rei, né? Então o rei vai se manter aqui e sempre vai afogar lá no final, né? Eu só vou mostrar aqui de uma forma rápida aqui, só para... Então sempre vai afogar porque não tem a casa para o rei preto se retirar. Ok? Valeu, galera. Desculpa pelos atrasos dos vídeos, mas eu estava fazendo algumas modificações aqui de como gravar, mas acho que agora vai ficar show. Valeu, aquele abraço e até a próxima aula.